ler esse texto, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Recado de Deus para aquela igreja de Sardes, e daí nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida. Vou ler esse texto e peço que os irmãos acompanhem, por gentileza, a leitura. Diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. O Roberto acabou de ler o Salmo, né? Falando do Senhor olhando para os retos, estando aqui nos vendo. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Título, tema desta mensagem é: um nome de quem vive não basta, não é suficiente. Nome de quem vive não basta, não é suficiente. E eu queria começar, irmãos, falando a respeito de uma instituição que no começo do século XX passou a existir. No começo do século XX, bem na primeira década, 1909 especificamente, um grupo internacional mesmo, vários países, de líderes cristãos, eles eram comprometidos com a verdade bíblica, e eles começaram a escrever e a publicar uma série de artigos intitulados Princípios Fundamentais. Princípios Fundamentais. Homens importantes estavam envolvidos, né, nesse movimento. Um homem chamado A.C. Dixon, por exemplo, inclusive esse homem depois foi pastorear o Tabernáculo, a igreja que Charles Spurgeon foi pastor, em Londres. Um outro homem, R.A. Torrey, Louis Meyer, eles foram os editores responsáveis por esses artigos. Eram artigos cristãos, comprometidos com as verdades basilares, fundamentais da palavra de Deus. Eles estavam escrevendo e mandando para as igrejas. Esses tais artigos, chamados Princípios Fundamentais, eles foram compilados em 12 livros. Em 1915 a série foi completada. Desde então, graças a 2 empresários, homens de dinheiro lá da Califórnia, que eram crentes em Cristo Jesus, eles começaram a distribuir esses exemplares. Milhares de livros foram enviados para as igrejas, para os líderes, gratuitamente, no mundo todo, os princípios fundamentais. O que essas teses defendiam? Defendiam algumas verdades bíblicas importantes. A autoridade da Escritura, a historicidade da Escritura, a inspiração do Espírito Santo, a palavra de Deus, a divindade de Cristo, o sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo, a salvação pela fé somente, a santificação, comunhão dos santos, batismo e ceia do Senhor, princípios fundamentais mesmo, explicando biblicamente a importância disso, argumentando e etc. Muitos homens importantes aderiram a esse movimento dos chamados princípios fundamentais. Desses princípios fundamentais surgiu o nome fundamentalista, que a gente usa até o dia de hoje para se referir a igrejas que aderem a esses princípios fundamentais. O fundamentalismo surgiu daí. Essa é a ideia. Alguns deles, Scofield, J.C. Ryle, Warfield, Thomas Spurgeon, parecia um movimento brilhante. Os princípios básicos da palavra de Deus e fundamentais, eles estavam sendo resgatados numa época onde a Bíblia e a crença era atacada de todos os tipos pelos céticos. Então parecia um movimento brilhante, um movimento promissor. Porém, não durou muito tempo. Infelizmente não. E por que não? A resposta é que foi fundado
com essa intenção e esse fervor de resgatar os princípios fundamentais e viver em fidelidade a eles, foi fundado um seminário, chamado Seminário Fuller. E esse seminário que foi fundado, a ideia é que ele fosse ao mesmo tempo fundamentalista, mas fosse respeitado pela elite acadêmica daquele tempo. Sabe? Uma faculdade, uma instituição de ensino que fosse, aos olhos das pessoas do mundo, da elite acadêmica, das outras faculdades, uma escola digna de respeito e credibilidade. Eles queriam que as pessoas olhassem para aquele seminário e dissessem: olha, esse povo é um povo erudito, é um povo que conhece, é um povo sábio. Eles queriam respeito das pessoas, dos acadêmicos, dos intelectuais do mundo. Qual foi o resultado? O resultado foi que não deu para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Em nome da credibilidade acadêmica, o seminário, não depois de muito tempo, acabou abandonando os princípios fundamentais. Em nome de uma reputação acadêmica, digna de credibilidade, digna de notoriedade, digna do respeito dos intelectuais da época, o que aconteceu com aquele seminário? Acabou abandonando os princípios que se propôs a seguir no início. Em outras palavras, irmãos, eles buscavam ter um nome de vivos, mas acabaram mortos. A história tem se repetido hoje, porque se no começo do século XX, esta era uma luta que estava em pauta, agora nós no começo do século XXI lidamos com a mesma realidade. Nós, irmãos, nós crentes, as nossas igrejas, nós individualmente falando, buscando diante do mundo uma reputação, um nome de alguém importante, acabamos às vezes mortos, porque abandonamos os princípios da palavra de Deus. Nem sempre parece que dá para conseguir as duas coisas. Mas eu queria dizer para você, em primeiro lugar, que a nossa igreja, especialmente a igreja brasileira, é uma igreja que tem nome de quem vive. Sabia disso? Nós somos merecedores de um nome de quem vive, de um nome de quem é uma grande igreja, do nome de um lugar onde um avivamento está acontecendo. Deixa eu te dar alguns números para você perceber isso. Segundo os nossos institutos de pesquisa, 50 milhões de brasileiros são evangélicos. Sabia disso ou não? Pode procurar lá no IBGE. 50 milhões de brasileiros são evangélicos, segundo dizem os institutos de pesquisa respeitados do país. Sabe o que isso representa? 1/4 da população, 25% do país é crente em Jesus Cristo. Calma lá. E ouça isso. O nome de quem vive a gente tem, porque é muita gente. 50 milhões de brasileiros cristãos é muita gente. E, aliás, esse crescimento é recente. Diz que há uma explosão no crescimento de evangélicos do ano 2000 para cá. 18 anos de um crescimento estrondoso mesmo. Muita gente se convertendo ao evangelho, é o que dizem. Então é o nome de quem vive. As pessoas olham para esses números e dizem: uau, Deus está fazendo uma obra maravilhosa no Brasil. Oh, o povo está se convertendo. Aleluia, quanta gente crendo em Deus. Mas eu tenho uma pergunta: que avivamento é esse? Onde nós temos 50 milhões de evangélicos e nós não percebemos a influência desse povo no meio da nossa cultura? Como nós tendo 50 milhões de evangélicos no país, continuamos sendo um povo sensual, um povo carnal, um povo que ama a sensualidade, um povo que vende sexo, um povo que idolatra a nudez, um povo que idolatra o corpo, um povo mesquinho, um povo ignorante, um povo que não conhece a palavra de Deus? Aonde estão esses 50 milhões de evangélicos fazendo a diferença hoje? Que avivamento é esse, aonde se é cheio de poder? As pessoas vão para o culto, né? Ô pastor, é o poder. Então, cheio de poder, mas vazios de amor. Que avivamento é esse, aonde o tal amor a Deus não é vertido em amor ao próximo? Que avivamento é esse onde as pessoas dizem estar enxergando anjos no culto para lá e para cá, mas quando saem na rua não enxergam o necessitado do nosso lado? Que avivamento é esse aonde o maior desejo dos crentes é ver os pregadores e os cantores famosos, mas não Jesus que eles pregam? Que avivamento é esse cuja religião é a religião do espetáculo?
As pessoas vão à igreja para verem um show, para verem coisas acontecendo, e saem de lá dizendo que Deus operou grandiosamente, mas elas não se preocupam de maneira nenhuma com adorar o Senhor que fez essas coisas. Que avivamento é esse? Que avivamento é esse que leva os crentes a colocarem as suas sensações e os seus desejos acima da Escritura? Você sabe que isso acontece, né? Você vai conversar com uma pessoa e você diz para ela assim: olha, irmão, olha, minha irmã, eu quero dizer para você que isso que você está fazendo não está certo diante de Deus. E a pessoa responde: mas pastor, eu senti no coração. Se o que você sentiu no coração é contrário à Escritura, o que você sentiu no coração está errado. Ou não, irmãos? Que avivamento é esse, onde as nossas músicas levam as pessoas a pularem na presença de Deus, e não levam elas a se prostrarem na presença dEle? Onde nós saímos do culto rindo, ao invés de sairmos do culto chorando, batendo no peito, dizendo: ai, Senhor, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. Esse é o cenário da nossa igreja no Brasil hoje. Eu quero dizer para você, irmãos, que nós temos vivido, e isso tem acontecido porque nós temos vivido uma crise de identidade. Como nós podemos achar que há um avivamento nos nossos dias? Não há. Não há. Mas sabe por que nós achamos isso? Porque nós estamos com a identidade em crise. A igreja vive uma esquizofrenia espiritual. Nós redefinimos o significado de tudo na nossa fé. De tudo. Quer ver? Nós reduzimos a igreja. O que é a igreja para a gente? Igreja para a gente agora é a parede de um templo. Isso aqui, a construção, é a igreja. E o resultado é que nós estamos dando todos os nossos esforços para cuidar de igrejas, construções, a igreja que vai ficar, quando a igreja que vai subir está em frangalhos. Claro que é uma bênção nós termos grandes construções, entendo o que eu estou dizendo. Mas a igreja somos nós aqui reunidos, adorando a Deus, congregados juntos, em comunhão. Quando nós vamos embora, irmãos, a igreja vai embora. O que fica aqui é só uma construção. No arrebatamento, quem vai subir sou eu, viu? O prédio vai ficar aqui. Você sabe disso, né? Claro que sabe. Então reduzimos a igreja à parede de um templo. Nós reduzimos os crentes a simples membros de igreja. Os pastores dos nossos dias se tornaram promotor de eventos. Não é isso? Pastor Boy que faz eventos, tem que ter evento e tal. Nós reduzimos a consagração de vida à entrega de dízimo. Não, mas eu dou meu dízimo, pastor. Tá, estou em dia com Deus. Você está comprando aí a sua santificação. Nós equiparamos o evangelho às demais filosofias humanas. Nós reduzimos a nossa esperança às coisas dessa vida. Nós reduzimos Jesus a um Salvador que só serve para me fazer entrar no céu. Para muitos, Jesus é isso. Você pega lá Jesus carimba seu passaporte para o céu, você põe Jesus no bolso e vive a vida como se não o conhecesse. E acha que quando chegar no céu, você vai tirar o passaporte do bolso e vai mostrar para São Pedro lá na porta. Está aqui, ó, Jesus carimbou meu passaporte, deixa eu entrar aí. Jesus vai nos fazer entrar no céu, Ele nos livra da ira vindoura. Mas Ele também transforma a nossa vida no presente. E quem não anda com Jesus no presente, não vai estar com Ele na eternidade. Nós reduzimos a leitura da palavra de Deus e o conhecimento doutrinário a nada. Nós reduzimos a igreja a uma marca, o evangelho a um produto, os membros a consumidores e as outras denominações a concorrências. Nós reduzimos tudo isso. As igrejas brasileiras hoje, elas usam métodos carnais para atrair pessoas carnais e nós nos damos por satisfeitos por isso. Quero dizer, irmãos, que assim como a igreja de Sardes, nós temos vivido tempos onde muita gente pode olhar para os evangélicos brasileiros e dizer: há um nome, esse povo é um povo que vive. Mas o Senhor Jesus pode estar olhando para a nossa igreja brasileira hoje dizendo: eu conheço as tuas obras. Embora você tenha o nome de quem vive, está morto. Deus me livre disso. Deus nos livre disso. Então hoje, irmãos, nós temos vivido um tempo onde os nossos púlpitos viraram palco de stand-up. Sabia disso? Palco de piadas. Quem são os pastores maravilhosos que o povo gosta? É quem conta piada. Então o pastor faz o povo rir. Oh, esse pastor é uma benção. Louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa.
Irmãos, para ouvir stand-up, piadas, nós não precisamos ir para a igreja. Podemos ir em qualquer teatro, qualquer show, assistir qualquer vídeo no YouTube. O nosso louvor tem virado um show. O nosso sucesso como igreja tem sido a ampliação de templos, tem sido a construção de grandes edifícios. De novo, não que isso seja errado, mas essas coisas, elas devem ser meios e não fins. O sucesso da nossa igreja é a nossa edificação e a nossa fidelidade a Deus. Então, irmãos, olhando para o texto bíblico agora, nós vemos algumas coisas importantes. O versículo 1 diz: eu conheço as tuas obras. Havia obras sendo realizadas. A igreja estava fazendo coisas, ela estava fazendo. Mas essas coisas não eram aprovadas por Deus, porque não havia integridade diante dele. Eu sempre menciono aquele texto que eu acho tão claro nesse sentido, de o rei Amazias, lá em 2 Crônicas. Amazias fez o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração. Olha que perigo. Então havia obras, e nós podemos e devemos empregar os nossos melhores esforços, os nossos melhores talentos na obra de Deus. Porém, se o coração não estiver movido por Ele, e com o fim nele, então não haverá impacto relevante nenhum. Haverá apenas um nome de quem vive. Mas, irmãos, o nome de quem vive não basta. Porque Jesus disse: vocês têm nome, mas estão mortos. E era isso que estava acontecendo com a igreja de Sardes. Mas eu quero falar hoje não a respeito de morte, mas a respeito de vida. A vida de quem vive. John Stott, um homem de Deus que morreu recentemente, acho que 5 ou 6 anos atrás, ele definiu essa palavrinha avivamento da seguinte forma. Vou ler o que ele escreveu. Um avivamento é uma visitação, aspas abertas aí, inteiramente sobrenatural, do Espírito soberano de Deus, pela qual uma comunidade, uma igreja como a nossa, torna-se cônscia da santa presença de Deus e é surpreendida por ela. Isso acontece de maneira tal que os inconversos, os descrentes, eles se convencem do pecado, eles se arrependem e eles clamam a Deus por misericórdia. Os desviados são restaurados, os indecisos são revigorados, e todo o povo de Deus, inundado de um profundo senso de majestade divina, manifesta em suas vidas o multifacetado fruto do Espírito, dedicando-se às boas obras. Isso é uma igreja viva. É uma igreja onde há arrependimento de pecados. É uma igreja onde os indecisos se firmam novamente com Deus. É uma igreja onde os pecados são confessados, onde o fruto do Espírito é manifesto, e a igreja se dedica às boas obras, e os irmãos se dedicam ao trabalho missionário, e os irmãos se dedicam a servir uns aos outros, e o multifacetado fruto do Espírito passa a se manifestar nas nossas vidas. Isso é uma igreja viva. Isso é uma igreja cheia do Espírito Santo. Isso é uma igreja da qual o Senhor se agrada. É uma igreja onde há conversão de almas. É uma igreja onde há serviço. Mas é uma igreja onde há amor. É uma igreja onde há socorro. É uma igreja onde os irmãos andam cheios do Espírito Santo. Eles servem uns aos outros. E eles fazem com que o nome do Senhor seja honrado, tanto na sua comunidade, quanto até os confins da terra, como inclusive uns com os outros. Deixa eu falar algumas marcas de uma igreja avivada. Em primeiro lugar, diz o texto, é uma igreja que se lembra do que tem recebido e do que tem ouvido. É o que diz o texto aí, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O primeiro passo para uma igreja avivada, um avivamento genuíno, é a lembrança. Trata-se de um resgate à memória. Essa é a ideia da palavra aqui. Essa é a ideia da palavra aqui. É quando aquela chama, é o reacender de uma chama pequena, que um dia foi uma fogueira, e nós fazemos ela arder novamente, produzindo muito mais luz e calor, assim como no princípio. Irmãos, eu me lembro quando eu me converti. Você se lembra de quando você se converteu? Quando eu me converti, irmãos, era um fogo de verdade. Eu li a Bíblia tanto, mas eu lia tanto, eu li os livros todos de uma vez, e eu ficava triste quando acabou. Eu me lembro quando eu li Atos a primeira vez. Eu comecei, o primeiro livro da Bíblia que eu li quando eu me converti foi João.
Eu li João 5 vezes, meu pastor gostava de João. Terminava de ler João, ele falava, lê João de novo. E eu li muito o Evangelho de João. Aí depois ele falou, agora lê Atos, eu li Atos. E eu li Atos num dia só, 28 capítulos. Aí acaba Atos com os judeus indo embora, daquela prisão domiciliar de Paulo em Roma, e fica por isso mesmo. E eu falei, ué, acabou? Eu ficava fazendo assim na Bíblia para saber se minha Bíblia não estava faltando uma página, alguma coisa do tipo. Mas realmente tinha acabado. Eu queria mais. Eu me lembro que eu entendi o Evangelho e na minha cabeça eu achava que todo mundo ia entender também, assim como eu entendi. Então eu pregava para todo mundo, eu falava para as pessoas, vem para a igreja. Eu sentia prazer de ir para a igreja. Eu me lembro que acabava o domingo, começava a segunda, e de segunda eu já começava a contar os dias para chegar o domingo de novo, porque eu queria ir para o culto. Meu prazer era o culto. Eu amava essas coisas. Eu falava de Jesus para todo mundo, eu não sabia nada direito, mas eu queria compartilhar aquilo que havia acontecido comigo, mesmo não entendendo muito bem. Eu pregava para os meus irmãos, eu pregava para minha família, eu pregava para os meus colegas, embora talvez hoje eu perceba que eu preguei tudo errado, mas do jeito que eu sabia, eu pregava. E eu falava, você tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Eu pregava até para os postes, irmãos. Alguns se converteram. Eu amava aquilo. A igreja viva é uma igreja que não deixa essa chama se apagar. Mas é fato que com o tempo, às vezes vai se apagando. Vai se apagando. As coisas ficam normais. E para o culto aí já começa a ser chato. Poxa, pastor, domingo eu queria dormir até meio-dia. Mas eu tenho que acordar 8 horas para ir para a IBD. Mas a igreja viva é a igreja que resgata, que vai se lembrando disso. Irmãos, quando você se lembra do Evangelho, quando você olha para a cruz de Cristo de novo, quando você percebe o que Deus fez a seu favor ali, não tem como essa chama continuar ali, apagadinha, fraquinha, ela vai se reacender. Lembra-te, Jesus está dizendo, do que você recebeu, lembra-te do que você ouviu. Nós às vezes queremos dar passos para muito longe, e falar de coisas muito sofisticadas, mas nós temos que lembrar daquilo que fez o nosso coração arder, e o que fez o nosso coração arder foi a cruz. Vamos olhar para ela de novo, lembra-te. Jesus está dizendo, avivamento é uma planta que lança de novo seus brotos, que dá frutos novamente, é o ato de renovar novamente. Nós temos que ser esse povo, que não deixa as verdades do Evangelho cair no esquecimento das nossas mentes. Lembra-te, o Senhor está dizendo. Quero dizer para você, meus irmãos, que o resgate do avivamento é o resgate da pregação da cruz. É por isso que a gente não pode deixar essa palavra morrer nunca no meio do nosso povo. É o resgate dos pontos centrais do Evangelho. Nós precisamos nos lembrar que o Deus Todo-Poderoso, Ele deixou a sua glória. Lembra disso? Você lembra disso? Ele se fez carne. Ele nasceu de uma virgem. E ele anda perfeitamente sob a lei, porque ele foi nascido sob a lei. Mas ele não descumpre nenhum dos preceitos da lei, porque ele não veio para revogar a lei, mas para cumprir. E ele cumpre toda a lei, mas ainda assim, ele é odiado pelos homens, porque ele era o Filho de Deus. E mesmo tendo sido tentado, e mesmo ele sendo quem era, ele foi até a cruz. Ele foi humilhado, ele foi escarnecido, ele foi cuspido, ele foi zombado. As pessoas bateram em seu rosto, os soldados cuspiram nele, eles lançaram sorte sobre as suas vestes, eles bateram nele, eles lançaram Jesus na cruz, e as pessoas diziam, és o Cristo, desce daí, mas Jesus não desce. Salvaste os outros, salva-te a ti mesmo, mas ele não se salvava. E depois, finalmente, depois de agonizar algumas horas na cruz, ele disse, Pai, está consumado, e ele entrega o Espírito. E ele ressuscita ao terceiro dia, lembra disso? E ressuscitando ao terceiro dia, ele convida as pessoas agora a virem a ele, arrependidas e crendo no Evangelho, porque nenhum homem foi capaz de cumprir a lei, mas ele foi, e o sacrifício dele foi aceito por Deus, porque ele ressuscitou, e agora ele dá vida, nova qualidade de vida, comunhão com o Pai, reconciliação com Deus, a todo que nele crê. Eu não posso me esquecer disso, irmãos. Nós precisamos exaltar a cruz, convocar os homens e apontar para a eternidade. Há uma esperança para você e para mim, porque Cristo ressuscitou. A igreja viva vive com essas verdades em mente. Não adianta você esperar uma colheita espiritual sem uma plantação espiritual. Nós temos procurado hoje
crescer, mas as igrejas querem crescer usando métodos carnais. Vamos colocar maravilhosos instrumentos aqui, fazer um louvor diferente, colocar umas luzes, encher de fumaça, porque aí a igreja vai encher. Enche mesmo. Mas aí quando você tira a luz, a fumaça, ela esvazia de novo. Porque não estão aqui por causa de Jesus. Outra coisa, quando nós começamos a usar esses métodos, sabe o que isso significa? Isso significa que nós estamos dizendo que o evangelho da cruz é insuficiente. Que Jesus precisa de uma força para poder atrair as pessoas. O evangelho da cruz é muito bonito, pastor, mas as pessoas não virão só por ele. Vamos dar uma forcinha para Deus. Irmãos, eu não estou dizendo que nós não podemos ter um louvor maravilhoso. Mas nós devemos louvar para adorar a Deus, não para atrair pessoas. As pessoas têm que vir porque entenderam o evangelho e creram nele. Então, avivamento é isso, é um retorno à Escritura, é um retorno às verdades do Evangelho que nós conhecemos, acompanhado de um genuíno fervor espiritual. Por último, já falamos que esse tal desse avivamento, que as marcas de uma igreja avivada, vem de lembrar o que nós temos recebido e ouvido. Mas o texto também diz, depois de lembrar, guardar. Lembra-te do que tens recebido e guarda. Guardar é obedecer, é fazer. E ele diz, guarda e arrepende-te, versículo 3. Sabe como nós vamos ser uma igreja viva? Quando nós formos bons pais, bons trabalhadores, homens honestos, comprometidos com a excelência, comprometidos com a verdade, homens que não se envergonham do evangelho, homens dos quais o mundo não era digno. Conta-se nos exemplos de avivamento que li, que homens e mulheres assim, causavam nas pessoas grande convicção de pecado, só de estarem presentes no mesmo ambiente que elas, tal era o poder e a presença de Deus em suas vidas. Eu gosto daquele texto de Eliseu, lembra daquela passagem? Eliseu passava todo dia por um lugar, e tinha uma mulher que morava ali, e aquela mulher olhava para aquele homem, que passava, que vinha, que ia, e um dia ela olhou para o seu marido e disse, eu vejo que esse homem que passa por aqui todo dia, é um santo homem de Deus. Esse é o membro de uma igreja viva. Homens assim compõem uma igreja viva. Nós temos que ser esses homens. Portanto, vamos ser uma igreja viva. Em primeiro lugar, porque o Senhor está contra ti. Foi o que ele disse. É só você ler a continuação do texto. Ele diz ainda no versículo 3, se não vigiares, eu virei como ladrão. E não conhecerás de modo algum em que hora eu virei contra ti. O Senhor estava contra aquela igreja, a igreja de Sardes. Irmãos, pensemos, o que acontece se o Senhor estiver contra nós? Em primeiro lugar, nós deveríamos sofrer por isso. Já pensou saber que o cristianismo que vivemos tem desapontado o próprio Cristo? Nós deveríamos temer por isso, porque Ele pode vir com disciplina sobre seus filhos, sobre sua igreja. Agora, por que Jesus estava contra aquela igreja? Quais eram os motivos daquela postura de Jesus? Em primeiro lugar, a falta de fé. Nos Estados Unidos, irmãos, há um tempo atrás, começaram a fazer e a vender alguns bonecos de personagens bíblicos, como nós temos aqui, bonecos, mas estilo bonecos de brinquedo. E eles vendiam por $30. E eles começaram a vender vários bonecos. Até que finalmente, depois de um tempo, eles resolveram fazer o boneco Jesus. Então, você sabe, aquele homenzinho com uma roupinha branca, uma faixa vermelha aqui, o cabelo um pouco comprido, uma sandalinha de dedo, etc. Era o boneco Jesus. Ele era vendido por R$30. E as pessoas que foram os fabricantes desse boneco, o boneco Jesus, essas pessoas, elas indagadas a respeito desse boneco, falando a respeito do sucesso que esse boneco estava tendo nos Estados Unidos, eles disseram o seguinte, olha, esse boneco foi uma coisa muito boa que nós fizemos, porque tem ajudado as pessoas agora com a sua fé. Então as pessoas agora, quando elas têm problemas, quando elas têm dores, quando elas têm lutas, elas podem olhar para a sua estante, elas podem pegar o seu boneco, e com o seu boneco em mãos, elas podem orar a Deus, porque é o boneco Jesus. E eles falavam isso como se fosse lindo. E talvez você ouça isso e diga, de fato isso é lindo, mas não é. Isso é uma falta de fé das piores. Isso é um claro mandamento do que a Bíblia diz
uma clara transgressão daquilo que o próprio Deus estabeleceu já lá no Antigo Testamento, de não ter imagem de escultura. As pessoas estavam se prostrando porque elas precisavam de uma imagem, elas não tinham mais o seu espírito autenticando, o Espírito Santo autenticando com o seu espírito que elas eram filhos de Deus, e elas precisavam apelar para outros recursos. Falta de fé, independência de Deus, hipocrisia. A minha pergunta é, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas por outro lado, se Deus for contra nós, quem será por nós? Eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, para que nós possamos encerrar, lendo aqui o que o texto diz, que o Senhor não precisa de muitos. As igrejas que têm nome de quem vive são as igrejas de 10 mil membros. O Senhor não precisa de muitos. Ele nunca precisou. E nós vemos aqui no texto ele dizendo que havia umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras. Umas poucas pessoas. Mas essas poucas pessoas eram necessárias e suficientes para que Deus fizesse uma grande obra. Nós temos o desejo santo de ver a igreja crescer. Isso é maravilhoso, isso é saudável, isso tem que acontecer. Mas nós não precisamos esperar que a nossa igreja tenha 1.300 membros para nós contemplarmos um avivamento. Nós podemos experimentar isso agora no nosso coração, se nós voltarmos para Deus. Se nós brilharmos nossa luz onde nós estivermos, Deus vai fazer uma obra na nossa vida. E vai valer a pena. Sabe por quê? Porque ele está dizendo no final do texto que nós lemos: o vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, e eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos anjos. É isso que você tem que buscar. É isso que nós temos que buscar como igreja do Senhor. Nós vamos desfrutar da justiça e da dignidade de Cristo, são as vestes brancas. Nós andaremos com Ele, é o que Ele disse, o nome no livro da vida que não será arriscado, e a confissão do nosso nome diante do Pai e dos santos anjos do céu. A minha conclusão: vamos ser uma igreja viva, não só de nome, mas viva de verdade. Não vamos nos confundir com números. Não vamos nos gloriar com coisas que fazemos. Vamos resgatar a nossa identidade, as verdades do Evangelho da cruz e os efeitos dessas verdades sobre a nossa vida. E vamos brilhar a luz de Cristo, mesmo se formos poucos, mesmo se o mundo for contra nós, mesmo se formos taxados por outros ditos evangélicos de frios ou de quadrados, ou seja lá o que for. Vamos ser fiéis à Escritura. Vamos andar cheios do Espírito Santo. E os frutos, no tempo certo, virão. E nós vamos participar dessa colheita. Um nome de quem vive não basta. Que nós tenhamos não só o nome, mas que sejamos vivos de verdade. Que nós busquemos não só o nome diante dos homens, mas a vida diante de Deus. E com certeza vai valer a pena. Quero orar com você e concluir. Pai Santo, obrigado, Senhor. Obrigado por ser o nosso Deus e por vir nos relembrar dessas verdades. Eu te dou graças, meu Deus, porque a nossa igreja tem procurado andar dessa forma. De maneira que essa mensagem vem como um lembrete, um incentivo, para que nós não nos desviemos, hora nenhuma. Dá-nos a graça de não buscarmos o nome de quem vive diante dos homens, mas buscarmos a aprovação do Senhor. E que de fato sejamos uma igreja viva, mas nos moldes estabelecidos pela Tua palavra. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.